Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do conteúdo de História do 7º ano. Nós estamos na semana 4. Meu nome é Rander e eu vou estar aqui com vocês. O tema da aula: colonização da América Espanhola. Caro estudante, nesta semana você irá aprender sobre a colonização da América Espanhola. Você deverá ser capaz de compreender a estrutura administrativa e social, além das formas de exploração do trabalho indígena. A América Latina é formada por duas grandes colonizações: a portuguesa, que formou o Brasil e o manteve unido até os dias de hoje, e a espanhola, que decidiu adotar uma administração descentralizada e deu origem aos diversos países que fazem fronteira com o Brasil, como a Argentina, o Uruguai e a Colômbia. Vamos conhecer um pouco como foi essa colonização da América Espanhola. Quando os primeiros espanhóis chegaram à América, encontraram sociedades indígenas complexas e usando uma grande quantidade de ouro, o que rapidamente chamou a atenção deles. O espanhol Hernán Cortés, por exemplo, liderou um exército para dominar o Império Azteca. Essa dominação ocorreu por dois motivos: a superioridade bélica dos espanhóis, que tinham armas de fogo potentes, e as doenças trazidas pelos espanhóis à América, que acabou matando milhões de índios, pois seu sistema imunológico não tinha defesa contra essas doenças. Para aumentar a dominação dos povos indígenas, os espanhóis criavam intrigas entre as tribos locais, dividindo-os e colocando-os uns contra os outros. Além disso, usavam mão de obra dos indígenas para conquistarem seus objetivos. Os espanhóis adotaram uma administração descentralizada para aumentar a capacidade de colonização das terras conquistadas. O sistema adotado foi a criação de vice-reinos e em capitanias gerais. Veja o mapa que nós temos aqui ao lado, mostrando exatamente esses vice-reinos e essas capitanias. Essa estrutura possuía uma série de órgãos e setores que facilitam o controle e a exploração. A sociedade colonial espanhola tinha uma estrutura rígida e bem organizada. Os vice-reis e capitães gerais eram representantes do rei na América, portanto, os cargos mais importantes das colônias. Havia também os chapetones, que podiam exercer importantes cargos políticos, como, por exemplo, nos cabildos, chamados também de ayuntamentos, câmaras municipais que controlavam as leis nas cidades. Os chapetones eram espanhóis que imigraram para a América para trabalhar e tinham direitos superiores aos outros. Abaixo deles estavam os crioulos. Presta atenção que são dois L's, crioulos, que recebiam esse nome por serem filhos de espanhóis que nasceram e foram criados na América. Eles também possuíam grande poder econômico, pois eram comerciantes, mas não podiam exercer cargos políticos importantes, como os chapetones. Abaixo dessa elite vinha a população livre mestiça, que não tinha nenhum direito político, mas trabalhavam para se sustentar. Na base da sociedade colonial espanhola estavam os indígenas, que compunham a maioria da população e sofriam uma exploração enorme, pois faziam trabalhos forçados sem possibilidade de mudança. Esse trabalho era feito em duas modalidades. A primeira era a mita, que consistia em um imposto que deveria ser cobrado em forma de trabalho. Alguns índios eram sorteados para trabalhar de forma compulsória, obrigatória, nas minas, para os espanhóis. Essa prática foi herdada dos incas e bastante explorada no contexto. Outra modalidade de trabalho era a encomienda, uma relação de trabalho que consistia em um encomendeiro, senhor, que recebia da coroa espanhola um território para explorar e, em troca, deveria catequizar a população indígena que ali vivia. E esta, por sua vez, trabalharia para o senhor. Além dessas duas modalidades, havia também a escravidão africana, principalmente em locais que não havia mão de obra suficiente. Para controlar a saída de ouro, foi criado o Conselho Real e Supremo das Índias, que ficaria responsável
por controlar a circulação de riquezas na América e a cobrança de impostos. Foi criada também a Casa de Contratação, na Espanha, que deveria receber em um porto único para evitar o contrabando de ouro. No sistema de porto único, somente 2 portos poderiam receber mercadorias vindas da América e aqui somente 3 portos poderiam enviar as mercadorias. Vamos então para as atividades. Número 1, explique os fatores que levaram os espanhóis a dominarem os indígenas. Foram vários fatores, mas dentre eles podemos citar a superioridade bélica. Os espanhóis, mesmo em menor número, possuíam armas de fogo, espadas, armaduras e cavalos. E também as diversas doenças trazidas pelos espanhóis que dizimaram milhares de índios. Número 2, vamos direto para a letra A. Qual a relação entre a questão indígena atual e a dos indígenas durante a colonização espanhola? Em ambos os casos, não há interesse na preservação da sua cultura. Letra B, porque há uma preocupação com as populações indígenas com relação às doenças contagiosas, pois os indígenas não têm proteção a essas doenças e o governo se preocupa com eles e estão colocando medidas de segurança. Letra C, o que poderia ser feito hoje para que as doenças não afetem as comunidades indígenas? Equipes de vacinação, máscara e todos os cuidados que nós também estamos tomando. Aí não é só o caso dos indígenas, mas todos nós também devemos nos preocupar com essas doenças contagiosas. Número 3, temos aqui um esquema da sociedade colonial espanhola. Então, vamos começar pela base, né? Toda a sociedade começa pela sua base. Aqui na base nós temos os índios. Maioria da população eram explorados como escravos. Logo acima dos índios, nessa parte aqui, os mestiços atuavam como artesãos, comerciantes e etc. Logo acima dos mestiços, os crioulos, com 2 L's, nascidos na América, descendentes dos espanhóis. E no topo da sociedade, os chapetones, a elite espanhola que administrava a colônia. Número 4, explique como eram as modalidades usadas pelos colonos para explorar a mão de obra indígena. A primeira aqui, letra A, mita, imposto que era cobrado na forma de trabalho obrigatório nas minas. E letra B, a encomienda, uma relação de trabalho que consistia em um encomendeiro, senhor, que recebia da coroa espanhola um território para explorar e, em troca, deveria catequizar os índios que ali viviam. E esses índios deveriam trabalhar para o seu senhor. Muito obrigado a todos pela companhia e até a nossa próxima aula.